Olá, eu sou o Ricardo Ampudia, da Exame, e hoje eu estou aqui com o Rafael Tello, que é Head de Sustentabilidade do Grupo Ambipar, para falar um pouquinho sobre o mercado global de sustentabilidade e sobre ESG. Rafael, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui. Eu queria começar falando que o Grupo Ambipar é um grupo de gestão de resíduos, um processador de resíduos, mas eu sei que vocês estão em uns 20 setores organizados hoje prestando serviço. Então, eu queria que você começasse me explicando o Grupo Ambipar faz, de fato, onde vocês estão inseridos e quais que são os potenciais que vocês estão enxergando por aí. O Grupo Ambipar é uma empresa brasileira. A gente atua com dois grandes negócios. Um focado em serviços ambientais, onde a gente vai desde compliance, estratégia, gestão de sustentabilidade. Trabalhamos em tudo ligado à parte de resíduos, então gestão, valorização, economia circular. A gente trabalha também com toda a parte de descarbonização, então desde pensar como que a gente pode rever processos e trabalhar com toda a parte de compensação também, e todo o desenvolvimento tecnológico, toda a base tecnológica que a gente precisa para poder fazer com que esses processos todos aconteçam de uma forma eficaz, né? Uhum, Então, isso na parte ambiental. E a gente ainda tem um negócio de resposta a emergências ambientais, onde a gente lida com treinamento, então a gente prepara profissionais dos setores público e privado para uhum, lidarem com essas emergências. A gente prepara planos de resposta a emergências, o que é algo que é cada vez mais importante num ambiente de mudança que a gente está vendo. E a gente faz efetivamente resposta à emergência em todos os modais: ferroviário, rodoviário, marítimo, aéreo, industrial, tudo a gente faz esse processo. Então, todo esse processo aí a gente faz, e esses dois negócios, eles são importantes porque a gente vê que eles são complementares e sinérgicos. Hoje a gente já está em 39 países e a gente vem atuando, tentando realmente levar para os nossos clientes, para esses mercados onde a gente atua, esses dois grupos de serviços que a gente vê que são fundamentais para o ISD. uhum. O que vocês veem crescendo mais hoje em dia? O que nos próximos 5 anos a empresa pretende focar mais nos serviços? A gente tem uma ambição ligada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, que é liderar a transição para uma economia circular e de Uhum, baixo carbono. uhum, Então, o nosso crescimento, a gente está olhando muito para essas duas visões. De um lado, a gente quer promover realmente uma economia circular. Então, a gente quer cada vez mais ajudar os nossos clientes a repensarem os seus processos de produção, a repensarem o seu design, levar inovação para que eles possam criar novos produtos ou novos usos através de resíduos, né? Então, tudo isso a gente pensa na economia circular. uhum, E a gente sabe que, apoiando a economia circular, a gente também pode ter uma contribuição muito grande para a redução de emissões dos nossos clientes. Então, a gente também uhum, está olhando para essa estratégia de descarbonização, que é ir além do mero mercado de carbono. A gente não quer simplesmente compensar as emissões dos nossos clientes. A gente quer ajudá-los primeiro a reduzir uhum, e depois de reduzir o que não der, a gente trabalha na descarbonização. Então, hoje a gente tem esse olhar e para impulsionar a gente, né, nós até fizemos uma campanha com isso, a gente está falando muito em regeneração. Então, a gente quer realmente estimular essa inovação, estimular uhum. esses novos serviços, esses novos produtos, pensando como que a gente pode regenerar, não é só mitigar impacto negativo, mas também como que a gente pode promover impacto positivo. E a gente acredita que fazendo isso, a gente vai ter muito espaço de crescimento aí nos próximos anos. Isso é uma coisa que as consultorias, como vocês, atuam mexendo no processo da fabricação do produto do cliente, é uma coisa bem sensível, né? Qual que é o principal problema, o principal engodo, a trava, esse nó, assim, que tem para a indústria começar a inovar e fazer regeneração, por exemplo? Aí tem um meu colega aí, que é um craque, o Gui Bramer, fundador da Ambipar Bumera. Uhum, Ele fala que o principal problema que a gente tem que resolver é a parte do pensamento, é o racional que existe por trás da produção. Porque esse modelo linear, ele é uma invenção humana, né? uhum, Na natureza a gente não tem isso, todo o ecossistema é circular, né, por excelência. Então, o que tem que mudar, antes de tudo, é o design.
como que a gente pensa o produto, né? Como que a gente pensa a embalagem, como que a gente pensa a distribuição. Tudo isso tem impacto na quantidade de resíduos e em quão fácil ou difícil vai ser para reinserir esse resíduo dentro do processo produtivo. Então, a base de tudo é o design. Só que aí é interessante porque a gente não pode pensar simplesmente num design pensando, tem aquela área de design dentro da empresa que está fazendo aquele produto. Eu tive há pouco tempo numa produtora, né, uma empresa multinacional que produz bens de consumo, e eles queriam falar sobre circularidade do plástico, e eles tiveram que trazer todo mundo, desde quem produz o plástico, quem distribui, quem recicla, né, quem transporta, todo mundo tem um papel para a gente conseguir resolver esse problema. Uhum. E, enfim, coisas que a gente vai aprendendo quando a gente mergulha, né, nesse segmento. Por exemplo, se você, dependendo da quantidade de cores que você coloca na embalagem, você torna muito mais difícil dela ser reciclada, né? Do tipo de material que você mistura, você também dificulta, né, com que ele consiga ser reciclado. Então, tudo isso tira escala, aumenta custo, né? Então, se a gente quiser realmente acelerar esse processo, a gente precisa fazer esse novo design, mudar esse pensamento, mas isso tem que ser de toda a cadeia e esses acordos precisam ser pensados também envolvendo todo mundo para a gente ter realmente soluções eficazes. E essas políticas, enfim, existem políticas sobre geração de resíduo, Política Nacional de Resíduos Sólidos já fez aniversário, assim. Por que agora existe, a empresa parece que não consegue mais deixar de fazer, não pode mais se furtar dessa responsabilidade sobre o seu lixo, sobre a sua geração de resíduo? Existiu uma mudança social acontecendo que não dá para voltar atrás e as empresas estão sendo pressionadas pelo público? Eu acho que existe uma mudança de mentalidade. A gente vê consumidores que compreendem melhor o problema, que exigem, né, das empresas essas soluções, né? Mas também existe uma mudança até dentro das empresas. Eu acho que é uma pressão do momento que a gente vive, né? Hoje, uma empresa que queira atrair talentos para o seu time, ela tem que mostrar que ela está preocupada com temas sensíveis como esse dos resíduos, né? E outros temas ESG vão entrar também nesse processo. Mas os clientes, né, às vezes o consumidor final ainda não está tão preocupado, mas um distribuidor, por exemplo, ele sabe que se ele não tiver uma solução ali, se ele não conseguir criar caminhos para resolver aquele problema, é a imagem dele que está comprometida também. E isso é, inclusive, hoje cobrado cada vez mais por clientes, por investidores, né? Então, a gente vê que essa pressão vem crescendo, né? Ainda com muito espaço para aquelas empresas que querem ter um posicionamento positivo, né? Mas enfim, acho que é natural que com o passar do tempo isso comece a ser uma obrigação e aí quem não tiver vai começar a ser tirado desse jogo, né? Perdendo uma pontuação ali no jogo Exatamente, da reciclagem. exatamente. Que legal. E me conta um pouco, vocês estiveram há pouco tempo na COP27, que discutiu, enfim, bastante sobre o mercado de carbono. Algumas pessoas saíram muito satisfeitas de lá, outras nem tanto, porque o mercado de carbono não foi formalizado como todo mundo gostaria que fosse. Eu queria que você fizesse uma avaliaçãozinha do que você viu lá que saiu de acordo positivo e negativo. A gente entende que a COP ela teve pontos positivos, sim, né? A gente percebe que essa decisão de colocar o tema de perdas e danos na negociação, isso foi muito positivo, né? O financiamento disso como um compromisso também, a gente entende que esse assunto de falar de justiça climática, falar de quem é afetado e quem criou o problema, né, e qual que vai ser a conta que vai ser deixada para ele, a gente acha que isso foi muito positivo, né, nessa parte da negociação. Realmente, a questão do mercado talvez pudesse ter avançado um pouco mais, mas a gente sabe que implementação é difícil, precisa ser muito discutido, sob risco da gente depois ter um processo de implementação que não vai atender a todas as pessoas, que não vai gerar realmente aquele mercado onde todo mundo vai ter ganhos e todo mundo vai ter um incentivo para estar
navegando na mesma direção. Então a gente sabe que isso não foi como gostaríamos, né? A gente sempre quer ver mais, mas a gente entende que é parte do processo. E um outro ponto positivo que para nós foi muito marcante foi a maciça presença do setor empresarial brasileiro com grandes lideranças que não estavam lá na COP simplesmente para ouvir, simplesmente para marcar presença, mas realmente para trazer posições, para trazer propostas, né, para realmente definir novos projetos, novas iniciativas. Então, a gente acha que isso foi muito positivo e mostra essa maturidade que existe, né, hoje. A gente vê que as empresas, a sociedade civil, os próprios governos subnacionais, eles têm agendas próprias e eles levam essas agendas para lá e eles trabalham com essas agendas. Então, assim, é bem interessante a experiência que eu tive lá de ver que muitas vezes a gente ficava conversando muito com outros empresários, outros executivos, e aí, no final do dia que a gente parava, e como é que tá a negociação, o que tem de novidade? Porque tem tanta coisa acontecendo, né, que a gente tem esse risco, às vezes, de ficar muito focado só num grupo, né, num tipo de agenda. Então, a gente achou que foi muito bacana, e o que a gente espera ver é mais cooperação, né, mais diálogo, para a gente ter realmente um projeto comum mesmo, onde todos somem força para realmente a gente poder avançar, né, nessa agenda. O governo brasileiro nem participou na COP anterior, e nessa também algumas pessoas sentiram um pouco de falta disso. Você acha que o Brasil é hoje uma potência de biodiversidade, é uma potência, mas não é uma potência no mercado de sustentabilidade, né? Você acha que a gente vai buscar esse protagonismo? As empresas brasileiras de sustentabilidade têm força suficiente para alcançar o mercado global e mostrar-se como uma potência? Ah, com certeza, com certeza. Eu gosto sempre de trazer essa perspectiva histórica quando a gente fala do papel brasileiro nessa agenda de meio ambiente. A gente está envolvido desde as primeiras conversas da ONU na década de 70. Nós, enfim, organizamos a Rio 92, fizemos a Rio +20, sempre tivemos uma participação muito forte dentro dessa agenda global. Então, eu entendo que o Brasil ele é um protagonista já político, né, que faz que traz o seu ponto de vista, que articula com os atores. Então, acho que isso a gente tem, né? E isso não se perde, assim. A gente pode, enfim, o ciclo pode ter ciclos, mas a gente mantém esse protagonismo. Agora, esse protagonismo político ser transformado em protagonismo econômico, realmente isso demanda um trabalho, né, mais organizado, né? Eu vejo isso como como uma grande possibilidade para o Brasil, falando do nosso caso, né? Então, vou começar primeiro olhando o Ambipar. A gente já desenvolveu mais de 20 patentes de resíduos que a gente transforma em produtos. A gente tem todo um negócio que foi desenvolvido olhando para a questão da proteção do meio ambiente, né? Olhando com seriedade para os riscos e as oportunidades que tem dentro da área ambiental, né? E essa inteligência que a gente criou internamente, ela está sendo levada para fora, né? Então, para você ter uma ideia, a gente está fazendo um centro muito avançado de triagem e valorização de resíduos no Chile, usando muita tecnologia e processos que a gente desenvolveu aqui no Brasil. Né? A gente está administrando o maior centro de treinamento de resposta a emergências no mundo, que fica nos Estados Unidos. A gente já tem o nosso, né, o maior da América Latina aqui em Nova Odessa, no interior de São Paulo, e agora a gente está com esse desafio de fazer a gestão desse grande centro. E todo ele pensado, né, e com seu projeto de desenvolvimento, trazendo a nossa experiência daqui, né? Então, assim, a gente desenvolveu isso e a gente vê que várias outras empresas estão com propostas muito interessantes, seja de proteção da biodiversidade, de recuperação de áreas degradadas, de tecnologias de economia circular e também de como trabalhar o mercado de carbono,
A gente tem feito muita coisa bacana. E se a gente tiver essa capacidade de se organizar, de juntar forças, de cooperar, eu acho que a gente tem a possibilidade de realmente criar soluções que vão rapidamente ser demandadas em outros mercados, né? Então, é isso que eu vejo e eu acredito muito nos nossos empresários, nos nossos executivos, né? Nas nossas empresas. Falando, aproveitando o gancho um pouco de resposta ambiental, eu queria que você me contasse um pouco desse trabalho. Por que que ele é importante? Por que que, além dos motivos óbvios, por que que ele é importante para uma empresa ter um bom sistema de resposta ambiental? Por que que isso é socialmente valoroso também para ela? Quando a gente tem uma emergência ambiental, a gente tem os 3 pilares aí do ESG comprometidos. Então, a gente tem um impacto ambiental, a depender do nível, né, quando tem a emergência. A gente tem um risco social grande, seja de quem está envolvido na emergência ou de quem pode ser afetado por um curso d'água que é atingido por um contaminante, né, ou por um solo que pode ser contaminado, enfim. Essas pessoas que estão ali em torno dessa área, elas são afetadas. E a empresa que sofreu, né, essa emergência, cujo seu equipamento, a sua operação foi afetada, ela também pode ter a sua marca afetada, né, a sua visibilidade no mercado afetada. Então, uma boa resposta à emergência ela é fundamental para a gente minimizar esses 3 riscos. Mas para que isso aconteça, aí vem os 2 pilares que a gente tem anteriores. Você tem que ter uma equipe muito bem preparada, né, capaz de rapidamente responder àquela emergência e da forma correta, que também é importante. E o que a gente tem visto agora é principalmente na preparação desses planos de resposta à emergência. Porque a gente olha hoje cenários críticos, quais são os principais riscos que existem, onde tem a maior possibilidade de acontecer alguma emergência ou dela ser difícil de ser controlada, mas a gente está falando de um planeta em transformação, né? E a gente está falando de uma tendência que a gente ainda não conseguiu reverter de aquecimento da temperatura do planeta e mudanças climáticas. Então, é aquela coisa assim, não adianta eu ter o meu plano pensado olhando o meu histórico, mas sem olhar para todos os níveis de eventos extremos que podem acontecer em novos cenários, né? Então, a gente entende que um bom plano de gestão de resposta, né, para preparar a resposta à emergência, ele precisa levar em consideração o passado, mas também olhar para outras tendências futuras e, inclusive, pensar nisso. Poxa, qual o risco máximo que eu, como executivo, estou disposto a correr com a resposta à emergência? Porque isso vai determinar qual que é o nível de investimento que tem que ser feito, qual que é a quantidade de equipamentos e pessoas que tem que ficar de prontidão, né? E a gente observa que não ter essa visão de futuro, não ter essa consciência sobre como lidar com esses riscos, isso pode realmente afetar muito as empresas no futuro. Então, para nós, né, o que a gente está querendo, e aí por isso que eu falo que esses negócios nossos, a gente vê que eles são complementares e sinérgicos. Porque na hora que eu entendo de um novo risco ou de uma nova possibilidade que está emergindo no horizonte, eu vou ter que trabalhar com serviços ambientais, com outros indicadores, com outras estratégias para conseguir lidar com isso da melhor forma possível, né? Então, é isso que a gente acredita e que a gente tenta colocar em prática. Falando de visão futuro, se a gente falar dos objetivos de 2030, que foram criados pela ONU, a gente está ficando cada vez mais próximo de 2030. Quando eles foram criados, a gente tinha... era só uma ideia, mas agora ele está aí. O que isso passa de recado para nesse mundo em transformação cada vez mais rápido do clima, todas as questões ambientais que a gente tem com geração de lixo e tudo mais? Vai dar tempo? Essa é uma pergunta. A pergunta é assim, vai dar tempo da gente atingir os objetivos de 2030? E as empresas que estão
atingindo por conta, fazendo os seus planos para isso. As empresas brasileiras, elas estão preparadas? As pessoas já acordaram que 2030 está aí? Ó, Ricardo, várias empresas já estão preparadas, sabe? Várias empresas já estão conscientes da proximidade desse prazo, né? E da necessidade da gente rever a nossa forma de atuar. Ainda, números aí, consultorias internacionais fazem esses levantamentos, a gente vê que, infelizmente, 90% das empresas, vou falar só do tema de descarbonização, 90% das empresas ainda não estão agindo da forma necessária para cumprir os seus próprios objetivos, as suas próprias metas. Então, a gente precisa realmente acelerar esse processo de transformação. Mas é muito legal quando a gente vê o que a gente tem aqui no Brasil de empresas que estão usando os ODS para poder definir as suas metas corporativas e trabalhar os seus próprios processos, né? Então, vou dar um exemplo, né, até que a gente atende dentro da Ambipar. Desde 2019, a gente tem um trabalho com a MRV, incorporadora e construtora, que eles estão olhando para os objetivos de 2030 e tentando traduzir esses objetivos nas suas metas próprias. Então, desde análise de vulnerabilidade climática, plano de saneamento, metas de saneamento nos seus projetos, todo cuidado com a mão de obra, tudo isso está sendo pensado lá dentro da empresa, olhando para as metas de 2030. Então, eles veem, poxa, quais são esses objetivos que estão ligados com o meu modelo de negócio e o que eu preciso alcançar para que lá em 2030 eu possa falar, não, realmente a minha contribuição foi positiva, né? Pensando em quem está tentando organizar esse ambiente aqui no Brasil, eu acho que um trabalho muito bacana vem sendo feito pelo Pacto Global. O Pacto Global, ele fez esse projeto da ambição para os ODS, são 8 movimentos que eles têm, onde as empresas se comprometem com ambições mesmo, dentro de temas de saúde, equidade, mudanças climáticas, economia circular, e que essas empresas trabalham em grupos para trocarem experiências, entenderem como que elas podem avançar. Então, acho que esse é um trabalho muito legal, porque o pacto ele chega trazendo quais que são as metas, quais que são as ambições que as empresas devem adotar, facilita muito esse processo que não é trivial, você pegar uma meta da ONU global e traduzir para o meu negócio aqui no Brasil, né? Então, quando eles vêm com isso, ajuda muito, né? E quando eles colocam as empresas para trabalharem juntas, para que os CEOs possam discutir possibilidades de evoluírem juntos, para que os especialistas possam trabalhar realmente para alcançar esses resultados, eu acho que aí a gente consegue realmente fazer esse processo de aceleração. Então, eu acho que existe sim esse grupo que está puxando esse movimento, as ferramentas, os instrumentos estão começando a aparecer, né? E o que a gente espera ver é realmente assim, que isso faz sentido em termos de negócio e que mais e mais organizações entrem rapidamente para que a gente tenha tempo, né, para chegar nesses objetivos. E tem um aspecto de organização econômica que também é importante. O ESG acho que é uma coisa que motivou muitas empresas a começarem a pensar em seus planos de sustentabilidade e principalmente o de ser só um pilar do ESG, que tem sido bastante focado no Brasil, é o meio ambiente, mas é claro também os outros também estão andando junto. Você acha que essa questão, né, quase com um aspecto econômico mesmo, assim, também incentiva as empresas a estarem modernas, estarem antenadas, quererem entrar nessa onda? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu tenho um histórico, né, de professor de gestão de sustentabilidade e eu sempre falava com os meus alunos, né? Eu sempre falo com eles, tudo que é visto como custo, a tendência é a gente querer cortar, né? A qualquer momento, qualquer problema, você vai querer cortar aquilo. Então, se a gente não tiver o ESG visto como oportunidade, como fonte de geração de valor, ele vai ser cortado, né? Então, eu acho que é fundamental isso. E o que eu entendo é que
quando a gente junta essa ideia do ESG e a gente trabalha com isso, olhando também para os ODSs, a gente começa a ter várias plataformas de cooperação e trabalho conjunto, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, quando a gente vai conversar com investidores e a gente fala que a gente alinhou as nossas prioridades, né, os nossos temas materiais com os ODSs, os investidores começam a ver também como que eles estão olhando aqueles ODSs e a gente tem uma capacidade de falar sobre o que a gente está vendo, como que a gente quer evoluir, né? Então isso é muito bacana. Da mesma forma, quando a gente quer gerar impacto, a gente quer ver oportunidades, por exemplo, de atuar com força dentro das comunidades ou na nossa área de atuação, a gente pode pegar os ODSs. Eu gosto muito do modelo do Instituto Cidades Sustentáveis. Eles fizeram o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, onde a gente pode ver como cada município do Brasil está desempenhando em relação aos 17 ODSs. Então, a gente pode olhar também para a nossa área de atuação, ver onde ali a gente pode gerar mais impacto e conseguir trazer ganhos sociais, né, trazer mais resultados também de percepção e melhoria do ambiente onde a gente está operando mesmo. Então, assim, o ESG ele chega mostrando, principalmente para o mercado financeiro, aquelas empresas que representam menos risco, que trazem mais oportunidade, e a gente usa os ODSs como uma plataforma única que ela embasa toda a nossa atuação, o nosso diálogo, seja com investidores, seja com fornecedores, com clientes, com comunidades, né, para que a gente possa realmente ter melhores resultados e sermos capazes de mostrar isso, né, para todos aqueles stakeholders que são vitais para o nosso desenvolvimento. E vocês, quando vão auxiliar essas empresas a montarem esses planos ou se posicionarem nesse mercado, o que você percebe? As empresas, elas têm um ponto de partida, elas chegam até vocês completamente perdidas do que elas querem fazer em relação à sustentabilidade, elas entendem já o que é o impacto delas e o que elas vão precisar resolver. Em que estágio vocês pegam as empresas hoje em dia? Olha, eu acho que tem de tudo, né? A gente recebe desde empresas que estão super bem preparadas, que já têm muita maturidade nesse processo, e eles querem que a gente os ajude a evoluir, a avançar para um nível de excelência, algum ponto assim. Mas tem empresas que estão realmente começando. Ah, poxa, queria saber como é que eu monto a minha estratégia, que temas que eu devo abordar. Então a gente recebe de tudo. Mas, em essência, né, o que a gente gosta, né? Como que a gente gosta de trabalhar? A gente gosta de entender, assim, de onde está vindo a pressão, né? Porque eu acho que é sempre mais fácil a gente trazer uma solução que realmente vai dar essa percepção de valor para o cliente se a gente tiver clareza na pressão que ele está sofrendo e como que a gente pode trabalhar nela, né? Então, assim, poxa, eu tenho um cliente meu muito grande que me mandou um questionário aqui que falou que se eu não começar a melhorar essa minha nota, eu vou começar a ser excluído de alguns processos. Poxa, é claro, a gente tem que ter uma visão com o cliente, então a gente já estuda esse cliente, já vê quais são os planos dele, já vê quais são essas demandas, e a gente tenta trabalhar, né, principalmente com o pessoal de onde? Da área comercial, né, da área enfim, de marketing, para que eles entendam, que eles dominem esses temas ESG e que eles consigam realmente responder da forma mais adequada para mostrar para o cliente que eles estão comprometidos com isso, que eles são capazes de lidar com esses desafios. Se for um investidor, aí é uma outra linguagem, nós vamos falar de risco, nós vamos falar das agências de rating, né, um outro processo. Mas, assim, independente de qual estágio que a empresa chega para a gente, se a gente entende essa pressão, se a gente entende onde está o desafio ali de curto prazo, a gente acredita que a gente tem uma chance muito maior de mostrar o valor, né, do trabalho com ESG e assim a gente ter espaço depois para outros movimentos, para outros processos realmente que vão ajudar essas empresas a serem cada vez melhores, né, a terem melhor desempenho socioambiental, econômico e de governança. E quando você vai fazer uma consultoria, por exemplo, para a área ambiental, o que é mais difícil? Trocar
uma fábrica de lugar ou mudar a cabeça do desenvolvedor do produto que ele precisa pensar num plástico melhor a partir de agora. Essa questão de cultura organizacional, ela já entendeu a sustentabilidade no Brasil ou ainda vocês sentem nos clientes um pouco de resistência? Ainda é um desafio, né? Eu acho que existe um trabalho, porque a parte tecnológica, a gente fez a conta ali, viabilidade, poxa, quando que a gente vai ter esse investimento de volta? Isso aí é meio matemática e as pessoas entendem os números Uhum, e conseguem avaliar se aquilo é positivo ou negativo. Quando a gente fala dessa parte de sustentabilidade, de mudanças de mentalidade, de novos processos, a gente tem esse desafio, primeiro de explicar, né, de falar, olha, esses são os desafios, isso é importante, porque pode ser um risco para sua empresa ou pode ser uma oportunidade. Por causa disso, às vezes são coisas intangíveis, às vezes são projetos de inovação que têm o seu risco também, né? Então, esse é o primeiro degrau aí que a gente tem uhum, que superar. Depois, a gente precisa trabalhar também para alinhar os incentivos, né? Não adianta nada a área, enfim, de marketing tá querendo mostrar uma empresa cada vez mais verde, que tenha novos materiais, que tenha novas tecnologias incorporadas, se a minha área de suprimentos vai estar olhando puramente para redução de custo. Então, se a gente não tiver esses alinhamentos também, né, dos incentivos, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu gosto muito quando a gente olha, por exemplo, a parte de saúde e segurança, né? uhum, Lá atrás, as empresas se colocavam uma meta de segurança que afetava o bônus de todo mundo, de qualquer área. Isso é uma forma de você mostrar, né, que o que a empresa se compromete é séria e não adianta a pessoa lá dos suprimentos querer economizar em equipamento de segurança se aquilo pode afetar a meta dela. Eu acho que esse tipo de alinhamento tem que acontecer para todos os temas que são prioritários nas uhum, organizações, né? Então, esse é um desafio que a gente tem, né, de falar, não, poxa, entendeu o que é sustentabilidade, que é sustentabilidade ESG para a sua organização, para a sua área, e agora também, né, dizer o seguinte, olha, seu desempenho vai ser avaliado também em linha com isso que a gente quer alcançar. uhum. Então, acho que esse é o grande desafio. Enfim, temos ótimos exemplos aqui para trazer, mas a gente ainda tem muito para evoluir. Maravilha. Para fechar nosso papo, conta o que que vocês pensam para os próximos 5 anos para a Ambipar. Que momento a indústria está no Brasil hoje e o que que vocês veem de mercado de possibilidades e oportunidades nos próximos 5, 10 anos? Eu gosto muito de colocar o prazo 2030, né? Acho que é um prazo que a gente está sempre olhando e é um objetivo global que a gente tem que acompanhar. Uhum, É, a gente realmente vai continuar trabalhando nesses nossos objetivos de promover economia circular e de baixo carbono. uhum, Eu entendo que mais e mais empresas vão começar a ter suas metas de gás de efeito estufa. O que a gente fala, o escopo 3 vai começar a diminuir, porque todo mundo vai ter ali um escopo 1 e 2 já bem mapeado, né? Então, a gente começa a ter que tirar essa responsabilidade das âncoras, né? uhum, Das grandes empresas dentro das cadeias produtivas. Então, eu acho que o mercado de carbono, na verdade, todo esse mercado ligado à parte de descarbonização e combate às mudanças climáticas, enfim, adaptação também, acho que isso a tendência é crescer, porque continuamos vendo essa pressão crescendo no mercado. A economia circular, eu acho que tem um potencial enorme. No Brasil, eu vejo que existe uma grande possibilidade da gente até trabalhar elementos dentro da nossa indústria para realmente fazer do Brasil uma potência nessa área, né? uhum. Então, a gente criar tecnologias, formar pessoas, desenvolver empresas que estão trabalhando com isso, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, acho que essas são duas tendências que a gente acredita e que a gente está seguindo com elas. Mas eu percebo que a gente tem muita
muita coisa aqui dentro do Brasil que a gente ainda não consegue trabalhar de uma forma máxima para gerar valor para todo mundo. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo tem falado, que é a parte da transição energética, né? Uhum. Quando a gente olha para a transição energética dentro de veículos, sejam pesados, sejam leves, muito tem se falado da questão do elétrico, né, e de tecnologias de ponta, né, como o hidrogênio verde, né? Isso é uma tendência? Sim, mas para nós, no Brasil, é o único caminho? A gente está amarrado, igual outros lugares no mundo, a depender dessas tecnologias? E eu acho que não. A gente pode usar no Brasil biodiesel, etanol, biometano, a gente pode trabalhar com motores híbridos, com elétrico associado à combustão, enfim, a gente tem uma série de possibilidades de ter um modelo brasileiro de transição energética, que ele pode começar a reduzir as emissões muito mais rapidamente, né, para a gente não ter que esperar essas tecnologias amadurecerem ou ficarem em custo competitivo, né? Mas que para a gente fazer isso, a gente tem que amarrar muitas pontas, né? Não adianta eu querer melhorar a minha frota, né? Enfim, o meu transporte logístico, se o meu cliente não topar estar comigo para a gente fazer experimentos e ganhar escala em novos combustíveis, se eu não tiver, enfim, o agro ali, né? Ou a indústria produzindo esses novos combustíveis com baixas emissões, e se eu não tiver uma infraestrutura também adaptada. Então, o que eu queria, assim, para sintetizar, né, Ricardo, é dizer isso. Eu acho que existe muito potencial para a gente explorar os nossos ativos, mas para a gente fazer isso, vai demandar muito diálogo, muita cooperação, né, e realmente a gente começar a alinhar esses atores para a gente criar soluções próprias, viáveis, rápidas de implementação, que possam efetivamente ser vistas por outros atores em outros mercados como soluções viáveis. E aí a gente tem espaço para poder levar isso para outros lugares. Então, eu entendo que isso é possível, mas aí acho que o segredo é realmente diálogo e alinhamento de incentivos, que aí a gente vai conseguir chegar. Maravilha. Telo, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado por ter vindo até a redação do exame. Obrigado. Obrigado pelo convite e sempre que precisarem, estamos à disposição. Até a próxima. Até.